Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado, para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, a você que desde sua casa reza conosco via as redes sociais. Estamos a iniciar o tempo do Advento. Portanto, na igreja e na liturgia já é ano novo. Um novo ciclo se inicia, o ciclo do ano C, no qual o evangelista que irá nos iluminar e apresentar a nós todo o mistério de Jesus Cristo, ao qual celebramos, será o evangelista Lucas. Lucas é considerado o evangelista do agora, do hoje, porque é o evangelista que mais fala e mais utiliza este termo para fazer com que a sua mensagem seja atualizada em todos os tempos. Nós, ao iniciarmos esta caminhada preparativa para o Natal do Senhor, somos hoje convidados pela liturgia a uma espera vigilante do Senhor que vem. Por isso, as 2 primeiras semanas do tempo do Advento nos preparam para a segunda vinda de Jesus na sua glória, que a igreja em nenhum momento negligencia ou esconde aos seus fiéis. Esta segunda vinda gloriosa é certa, pode estar demorando, mas é certa, acontecerá, é uma promessa do próprio Senhor. Ele virá na sua glória para reunir todos no seu reino. Reino este que nós contemplávamos na liturgia dominical, domingo passado, quando celebrávamos a liturgia de Cristo, Rei do Universo. Ele vem em sua realeza para instaurar este reino definitivo e assim entregar toda a obra da criação ao Pai. Não queremos propagar profecias do fim do mundo ou falar de catástrofes e destruição. Isto até contradiz quem é Deus. Deus é o Criador. Deus criou o mundo. Deus nos modelou a sua imagem e semelhança. Propagar este tipo de profecias é ir contra aquilo que é próprio Deus. Deus é o Deus da vida. Ora, irmãos e irmãs, seria muito contraditório Deus criar tudo o que existe, também criar o humano, a sua imagem e semelhança, para depois apenas ter o prazer
de destruir e aniquilar. Isto é contraditório. Deus nos fez a sua imagem e semelhança para que possamos ter a sua vida em nós. Nós seremos glorificados como fora Jesus Cristo, pelo poder e pela graça de Deus. Neste tempo em que nós iniciamos, nós somos convidados a olhar a nossa caminhada. Por isso, esta caminhada do Advento nos faz olhar o passado, com um olhar no presente e uma expectativa e um olhar de futuro. A primeira leitura nos fala deste passado. O povo estava triste, o povo estava abatido porque voltara para a sua terra, mas constatou que ali havia só destruição, desordem, e tudo o que haviam conquistado estava tudo destruído. Nós, irmãos e irmãs, na nossa caminhada espiritual do ano passado litúrgico que encerramos, também às vezes nós chegamos no final desta caminhada com a sensação de que pouco progredimos, ou que está tudo numa desordem e que precisamos começar tudo de novo. Talvez não fomos firmes nos nossos propósitos de bem viver a palavra de Deus. Talvez você se propôs a fazer uma novena, não conseguiu terminá-la. Talvez você se propôs a fazer algum tipo de jejum, não conseguiu cumpri-lo. Às vezes você foi e não conseguiu observar, em um determinado momento você quebrou o teu jejum. Inúmeras coisas que às vezes vão colocando em nós a sensação, não conseguimos realizar o que nos propomos. É pela graça de Deus que nós hoje iniciamos este tempo do Advento, para olhar o passado e inspirar neste povo que estava triste, desanimado, por causa desta pátria que estava destruída. Mas o profeta vem com a sua palavra para animar, trazer esperança de dias melhores. Fala da dinastia de Davi. Alguém que será suscitado e trará novamente a paz, salvação e alegria para este povo. Assim somos nós hoje, ao iniciarmos o tempo do Advento. Nós também temos esperanças de que o mundo pode ser melhor, de que o mundo será transformado pela graça de Deus. Por isso, nós hoje, também iluminados pelas palavras do profeta Jeremias, quer eliminar a saudade de um passado que às vezes não foi tão bom. Elimina o medo do presente para enfrentarmos os desafios do dia a dia e instaura um clima de esperança. Por isso, o acendimento da primeira vela da coroa do Advento na cor verde. O verde simboliza a esperança. Esperança, espera, vigilante deste Deus que se manifestará e renascerá em nossos corações. A segunda leitura nos convida a olhar o presente. Paulo, ao se dirigir à comunidade de Tessalônica, ele tem o objetivo de animar aquele povo para viver o essencial da vida do cristão e da cristã, o amor mútuo que devemos uns para com os outros. Paulo nos convida a nós hoje, ao iniciarmos a nossa peregrinação e preparação para o Natal, a nós progredirmos mais e mais na vivência do amor mútuo uns para com os outros e também trilharmos um caminho de santidade, a fim de estarmos prontos para nos apresentarmos diante de Jesus Cristo, que virá no fim dos tempos, quando Ele se manifestará. O Evangelho dizia, para podermos permanecer em pé
diante do Filho do Homem. Permanecer em pé é estar em estado de vigilantes, sempre prontos para aquilo que o Senhor quer nos apresentar e nos oferecer. No Evangelho de hoje, nos convida a ter um olhar de futuro, porque o Evangelho de hoje nos fala da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fala do dia do Senhor, quando Ele vai intervir na nossa história para nos libertar, para nos salvar. O Evangelho visa reavivar em nós a esperança e também nos convida e motiva a uma vigilância para reconhecer e acolhermos este Deus que nos vem, este Deus que nos é dado, este Filho que nascerá na gruta de Belém. O Evangelho de hoje quer nos ensinar a estarmos sempre numa expectativa, mas não passivamente. Nos estimula a sempre estarmos indo ao encontro do Senhor, numa vida ativa, numa vida voltada e pautada na justiça, na solidariedade, àqueles e aquelas que hoje necessitam. É necessário, irmãos e irmãs, estarmos atentos à salvação que o Senhor quer nos oferecer e também nós tomarmos a atitude de aceitar esta salvação oferecida por nosso Deus. É necessário reconhecer Jesus, que vem nos sinais da história, vem se manifestando, vem aos poucos se revelando. Não se dá tudo de uma vez, mas revela-se aos poucos. E aqueles de coração simples, humildes, saberão acolher estas revelações. É preciso ter vontade e liberdade de acolher o dom de Jesus, deixar que Ele nos transforme a nossa vida, o nosso coração, e que na nossa vida se manifeste os seus gestos e as suas palavras, possamos ter as mesmas atitudes de Jesus Cristo. Por isso, irmãos e irmãs, é preciso ter presente que este mundo novo que nós estamos a caminhar e a ajudar a edificar, ele está permanentemente a fazer-se, a construir-se, a modelar-se, e depende da nossa adesão, depende do nosso testemunho. Que nós possamos, irmãos e irmãs, neste tempo do advento que hoje iniciamos, vivermos este período num clima de esperança, num clima de vigilância, no espírito da oração, através da liturgia do advento e da novena de Natal em família, e nos propormos a uma autêntica conversão para acolhermos esta proposta de salvação que quer nosso Deus para todos nós. Vamos assim, com este caminhar, nos propor a remover de nossa vida toda a bagagem inútil que possa impedir os nossos passos para um encontro verdadeiro com nosso Senhor. Vamos permitir que o Deus menino possa novamente trazer à nossa vida luz, paz e alegria. Assim seja. Amém.